Você sabia que Salomão, o grande rei de Israel, recebeu de Deus um nome especial ainda bebê? Ele foi chamado de Gedidias, o amado do Senhor. Mas o que significa esse título? E o que essa história pode nos ensinar hoje sobre identidade, propósito e a forma como Deus nos enxerga? Vamos descobrir juntos. A Bíblia revela que, após a morte do filho de Davi com Batseba, nasceu Salomão. Diferente do luto anterior, essa criança foi recebida com esperança, e o próprio Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Natã. O Senhor o amou. Segundo Samuel 12, 24 a 25. Foi então que ele recebeu o nome especial Gedidias, que significa amado do Senhor. Essa nomeação mostra que, mesmo em meio a falhas humanas, o amor e a graça de Deus se manifestam. Assim, a história de Gedidias nos ensina sobre perdão, novas oportunidades e identidade em Deus. Vejamos o contexto bíblico, histórico e cultural histórico. O episódio acontece após o pecado de Davi e Batseba, um momento turbulento na história de Israel. Cultural. Nomes na Bíblia carregavam grande significado, revelando caráter, destino e promessa espiritual. Religioso. O nome Gedidias não foi dado por seus pais, mas por Deus, demonstrando seu amor e propósito soberano. Mensagem central. Deus transforma luto em esperança, e seu amor é maior que nossos erros. O nascimento de Gedidias, do luto à esperança. O nascimento de Gedidias, também conhecido como Salomão, acontece em um dos momentos mais delicados da vida do rei Davi e de Batseba. Antes dele, havia nascido um filho fruto da relação marcada pelo pecado, e este bebê morreu ainda nos primeiros dias de vida, trazendo profundo luto ao coração do casal e de todo Israel. O silêncio da morte parecia carregar consigo o peso das consequências das escolhas erradas de Davi. No entanto, em meio à dor, Deus decidiu transformar aquela história em algo novo, revelando sua graça restauradora. Quando Batseba deu à luz novamente, trouxe ao mundo uma criança que não seria marcada pela tragédia, mas pelo amor e pela promessa de Deus. Diferente do filho anterior, que nasceu em um contexto de julgamento, esse novo bebê veio como sinal de reconciliação entre Deus e a família real. Davi e Batseba, certamente temerosos e ainda fragilizados, receberam aquele menino como um presente de esperança. O nascimento de Salomão não foi apenas um evento familiar, mas um ato profético de que Deus ainda tinha planos para aquela linhagem. A narrativa bíblica nos mostra que o Senhor olhou para aquele menino com especial carinho. Em 2 Samuel 12, 24 a 25, está escrito que o Senhor o amou. Essa frase simples carrega um peso enorme. Antes mesmo que Salomão crescesse, antes que pudesse mostrar suas habilidades, caráter ou sabedoria, ele já era amado por Deus. Isso nos lembra que o amor divino não depende de nossas obras, mas da sua graça soberana. O amor de Deus antecede qualquer mérito humano. Foi nesse contexto que o profeta Natã entrou novamente em cena. O mesmo homem que havia confrontado Davi por seu pecado foi o portador de uma boa notícia. Deus mandou que Natã desse ao menino o nome de Gedidias, que significa amado do Senhor. Esse nome não foi escolhido pelos pais, nem por tradições familiares, mas pelo próprio Deus. Era como se o Senhor estivesse dizendo: apesar do passado, apesar do erro, eu ainda escolho amar e abençoar esta criança. Imagine o alívio e a alegria que esse anúncio trouxe ao coração de Davi e Batseba. O nome Gedidias era mais do que um título. Era uma declaração de identidade. Aquele menino carregava uma marca divina desde os primeiros dias de vida. Ele não seria definido pela tragédia do irmão que morreu, nem pelos pecados do pai, mas pelo amor do Senhor. O nascimento de Gedidias se torna, então, um marco de restauração espiritual. Esse episódio nos ensina que, mesmo quando erramos, Deus tem poder para transformar nossa dor em novas oportunidades. A vida de Gedidias começou em um contexto de perda, mas foi marcada pela promessa do amor de Deus.
Assim também acontece conosco. Em meio ao luto, à vergonha ou às consequências de nossas falhas, o Senhor pode nos surpreender com um novo começo. Ele é especialista em escrever histórias de restauração. A esperança renascida no coração de Davi e Batseba nos aponta para uma verdade eterna. Deus não nos define pelos nossos erros, mas pelo seu amor. O nascimento de Gedidias mostra que a graça sempre terá a última palavra. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe espaço para a vida florescer sob a bênção de Deus. Assim, o primeiro capítulo da vida de Gedidias é um convite a confiar que por trás do luto, Deus pode revelar esperança. Por trás da dor, Ele pode gerar propósito. E por trás das nossas falhas, Ele sempre terá amor suficiente para restaurar e abençoar. Gedidias nasceu como sinal de que a graça de Deus sempre prevalece. O nome que revela amor, Gedidias. Os nomes na Bíblia sempre carregam significados profundos, revelando não apenas a identidade da pessoa, mas também a visão de Deus sobre o seu destino. Quando o profeta Natã chamou o filho de Davi e Batseba de Gedidias, o Senhor estava fazendo muito mais do que dar um título especial a um bebê. Deus estava imprimindo na vida daquela criança um selo de amor eterno, um lembrete de que, apesar dos erros humanos, a graça divina se estende e cobre o passado com um futuro cheio de promessas. O nome Gedidias, que significa amado do Senhor, não foi escolhido ao acaso. Ele foi dado como um contraponto à dor que precedeu sua chegada. O primeiro filho de Davi e Batseba morreu como consequência do pecado, mas Gedidias nasceu como sinal de reconciliação. Deus estava declarando que a história não terminaria com a morte e a culpa, mas com o amor e a restauração. O nome foi a forma de Deus dizer: eu ainda tenho planos para esta casa, e este menino será prova do meu cuidado. Esse gesto revela o caráter de Deus como Pai amoroso. Diferente da lógica humana, que tende a rotular pessoas por seus erros, o Senhor redefine a identidade dos seus filhos através do amor. Gedidias não cresceu carregando a sombra dos pecados do pai, mas foi marcado pela bênção de Deus. Isso nos ensina que nossa identidade em Cristo também não é definida pelo passado, mas pelo que Deus declara sobre nós. Ele nos chama de filhos amados, redimidos e escolhidos. Além disso, o nome Gedidias servia como um lembrete diário para Davi e Batseba. Toda vez que olhassem para o menino e o chamassem pelo nome, seriam lembrados de que, apesar da dor que viveram, Deus ainda estava presente e os amava. A cada menção havia um reforço da graça divina. Assim, o nome se tornou não apenas uma marca pessoal para a criança, mas também um testemunho vivo para toda a família real. Esse episódio também ressalta a importância do profeta Natã. Ele foi o instrumento que trouxe tanto a palavra de correção no momento do pecado, quanto a palavra de restauração ao anunciar o nome de Gedidias. Isso mostra como Deus pode usar seus servos para não apenas confrontar, mas também consolar. Natã foi um canal de esperança, e sua mensagem trouxe vida para uma família que havia experimentado a dor do julgamento. Na cultura hebraica, os nomes carregavam uma expectativa de futuro. Portanto, chamar aquele menino de amado do Senhor significava profetizar sobre sua trajetória. Gedidias cresceria debaixo do olhar amoroso de Deus, e esse amor o capacitaria para cumprir sua missão. Isso nos lembra de que nossas palavras também têm poder. Quando declaramos bênçãos sobre alguém, estamos, de certa forma, colaborando com aquilo que Deus deseja realizar em sua vida. Esse nome tão significativo também aponta para Cristo. Assim como Gedidias foi chamado de amado do Senhor, o próprio Jesus, no momento do seu batismo, ouviu a voz do Pai dizer: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", Mateus 3,17. Ambos refletem a mesma verdade. A identidade mais importante que podemos carregar é a de sermos amados por Deus. Esse é o fundamento da vida cristã. Portanto, o nome Gedidias
não era apenas uma palavra bonita, mas uma revelação do coração de Deus. Ele nos mostra que o Senhor tem o poder de transformar nossa identidade marcada pela dor em uma nova identidade marcada pelo amor. Assim como o menino cresceu lembrando todos ao redor do quanto era amado, nós também somos chamados a viver conscientes de que a nossa maior identidade não está no que fazemos ou no que temos, mas no fato de que somos amados por Deus. G. Dias e o propósito de Deus para a sua vida. G. Dias não foi apenas um filho real. Ele foi um sinal visível de que Deus tinha um propósito maior para Davi e sua linhagem. O menino nasceu em meio a circunstâncias difíceis, mas sua vida apontava para algo além da dor. Um futuro onde o trono de Israel seria estabelecido com justiça e sabedoria. Ao olhar para Dias, era possível enxergar a fidelidade de Deus em manter suas promessas, mesmo quando os homens falhavam. Esse propósito ficou claro quando Dias cresceu e se tornou conhecido como Salomão. Ele não seria apenas um rei, mas o homem escolhido por Deus para edificar o templo em Jerusalém. Aquela construção se tornaria o símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo. Ou seja, a vida de Dias carregava uma missão grandiosa desde o início: ser um instrumento para manifestar a glória de Deus. O interessante é que antes de ser rei, Salomão já era Dias, o amado do Senhor. Isso significa que sua missão não se baseava apenas em suas capacidades ou sabedoria, mas, sobretudo, no amor e na escolha divina. Deus não o chamou por ser perfeito, mas porque tinha um plano através dele. Essa verdade ecoa até hoje. O chamado de Deus para nossas vidas não depende de nossa perfeição, mas da graça e do amor que ele derrama sobre nós. À medida que Dias cresceu, ele foi experimentando a importância de buscar a vontade de Deus. Quando finalmente se tornou rei, sua primeira atitude registrada foi pedir sabedoria ao Senhor. Esse pedido não nasceu do acaso, mas de uma vida marcada pelo amor de Deus e pela consciência de que sem ele nada poderia ser feito. Dias sabia que sua identidade como amado era também um chamado para viver em dependência total do Pai. O propósito de Dias nos lembra de que cada um de nós tem um papel único no plano de Deus. Não estamos neste mundo por acaso. Assim como Deus levantou Salomão para governar e construir o templo, ele também nos chama para cumprir missões específicas, seja em nossa família, na igreja ou na sociedade. A chave é viver conscientes de que somos amados, pois essa certeza nos dá coragem para enfrentar os desafios do chamado. É interessante notar que, embora Dias tenha recebido tanto amor e chamado, sua vida também foi marcada por lutas. O caminho até o trono não foi fácil, e ele enfrentou oposição e disputas dentro da própria família. No entanto, o propósito de Deus prevaleceu. Isso mostra que cumprir o plano divino nem sempre significa ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que a vontade do Senhor sempre triunfará. Outro ponto importante é que a história de Dias nos ensina sobre legado. O templo construído por Salomão foi destruído séculos depois, mas a aliança de Deus com Davi, reafirmada na vida de Dias, permanece até hoje e se cumpriu plenamente em Cristo. Isso significa que quando vivemos no propósito de Deus, o impacto vai além da nossa geração. O que fazemos em obediência ao Senhor ecoa na eternidade. Assim, o capítulo da vida de Dias nos mostra que cada cristão é chamado a viver com propósito. Não importa qual seja a nossa origem ou as circunstâncias que nos cercam, Deus nos escolheu em amor e nos confiou uma missão. Assim como Dias construiu o templo, nós somos chamados hoje a ser templos vivos do Espírito Santo, manifestando a presença de Deus em cada lugar onde estivermos. Os desafios e as escolhas de Dias. A vida de Dias, também conhecido como Salomão, não foi marcada apenas por privilégios. Embora fosse o amado do Senhor e herdeiro do trono de Davi,
Ele precisou enfrentar muitos desafios que colocaram à prova sua fé e sua obediência a Deus. O caminho até o reinado exigiu escolhas importantes, e cada uma delas moldou sua trajetória como homem e líder. Um dos primeiros grandes desafios de Jedidias foi lidar com as disputas internas de sua própria família. A sucessão ao trono de Israel não foi pacífica, e houve oposição quanto à sua nomeação como rei. Nesse momento, a promessa de Deus e a intervenção do profeta Natã e da mãe Batseba foram fundamentais. Isso nos ensina que, mesmo sendo escolhidos por Deus, muitas vezes enfrentamos oposição e precisamos confiar que o Senhor confirmará o seu plano no tempo certo. Já como rei, Jedidias precisou escolher qual seria a base de seu governo. Sua famosa oração em Gibeão revela a grandeza de seu coração naquele momento. Ele não pediu riquezas, longevidade ou poder sobre os inimigos, mas sabedoria para governar o povo de Deus. Essa decisão mostrou que ele compreendia sua limitação humana e que reconhecia a necessidade de depender totalmente do Senhor. Foi uma escolha que mudou o curso de sua vida e do próprio reino. Com a sabedoria concedida por Deus, Jedidias ganhou notoriedade em todas as nações ao redor. Os reis vinham de longe para ouvir seus conselhos e testemunhar sua justiça. O episódio do julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança é apenas um exemplo da forma como sua sabedoria trouxe ordem e justiça a Israel. Isso demonstra que, quando escolhemos a dependência de Deus, Ele nos capacita para ir além do que somos naturalmente capazes. Contudo, os desafios não pararam aí. Jedidias também precisou lidar com a tentação do poder e das riquezas. À medida que seu reinado prosperava, ele foi acumulando bens, construções grandiosas e alianças políticas. Essas escolhas, embora estratégicas, começaram a distanciá-lo da simplicidade de depender exclusivamente de Deus. Aqui vemos um contraste. O mesmo homem que pediu sabedoria ao Senhor no início, mais tarde se deixou seduzir por aquilo que o mundo oferecia. Outro desafio decisivo em sua vida foram os relacionamentos. Jedidias se casou com muitas mulheres estrangeiras, que acabaram desviando seu coração para outros deuses. Esse foi um dos erros mais marcantes de sua trajetória, pois feriu diretamente o mandamento de servir ao Senhor com exclusividade. Essa parte de sua história nos lembra que as escolhas que fazemos, especialmente nos relacionamentos, têm poder de edificar ou de destruir nosso relacionamento com Deus. Apesar desses erros, Deus permaneceu fiel à promessa feita a Davi. A linhagem de Jedidias não foi interrompida, e dele viria a descendência que apontaria para o Messias, Jesus Cristo. Essa verdade nos consola. Mesmo quando falhamos, o Senhor continua sendo fiel e tem o poder de redimir nossa história. Assim, os desafios e escolhas de Jedidias nos ensinam que o amor e o chamado de Deus não anulam nossa responsabilidade de obedecer e permanecer firmes. Somos constantemente colocados diante de decisões que revelam quem é o centro do nosso coração. A vida de Jedidias mostra tanto a beleza de escolher a sabedoria quanto o perigo de se afastar dela. O maior desafio não é apenas começar bem, mas terminar fiel ao Senhor. O legado de Jedidias. O legado de Jedidias, também chamado Salomão, é um dos mais marcantes da Bíblia, pois reúne tanto os frutos da obediência quanto as consequências da desobediência. Ao longo de sua vida, ele experimentou momentos de profunda intimidade com Deus e também de afastamento. Essa dualidade torna seu legado uma lição viva para todos nós, mostrando que as escolhas que fazemos deixam marcas que ecoam por gerações. No aspecto positivo, Jedidias ficou conhecido como o rei mais sábio da história de Israel. Sua sabedoria não apenas solucionou conflitos internos, mas também atraiu a atenção de nações estrangeiras. Muitos reis e rainhas vieram a Jerusalém apenas para ouvir seus conselhos.
A visita da rainha de Sabá é um exemplo claro de como sua fama e sabedoria exaltaram o nome do Deus de Israel entre os povos. O legado da sabedoria divina é, sem dúvida, uma das maiores heranças que ele deixou. Outra parte significativa de seu legado foi a construção do templo em Jerusalém. Esse feito não foi apenas arquitetônico, mas espiritual. O templo tornou-se o centro da adoração e da presença de Deus no meio do seu povo. Foi ali que os sacrifícios eram oferecidos, que as festas eram celebradas e que Israel se reunia para buscar ao Senhor. Esse marco na história do povo de Deus aponta para a importância de estabelecermos também em nossas vidas um lugar de adoração contínua ao Senhor. Gedidias também nos deixou uma herança literária riquíssima. Muitos provérbios, cânticos e escritos são atribuídos a ele, transmitindo sabedoria prática para a vida diária, reflexões sobre o amor e até mesmo questionamentos sobre o sentido da vida. Esses escritos continuam a inspirar e a instruir milhões de pessoas ao longo dos séculos, provando que quando usamos nossos dons para a glória de Deus, nosso impacto pode atravessar gerações. Por outro lado, seu legado também inclui lições de advertência. Ao se deixar influenciar por suas esposas estrangeiras e adotar práticas de idolatria, Gedidias abriu brechas espirituais em sua vida e no reino. Essa infidelidade trouxe consequências sérias, incluindo a divisão futura de Israel em 2 reinos. Isso nos ensina que nossas escolhas erradas não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles que caminham conosco e até as gerações que virão depois. O legado misto de Gedidias mostra o quanto precisamos vigiar nosso coração. O homem que começou pedindo sabedoria terminou a vida lutando contra os efeitos de suas más decisões. Essa realidade nos lembra que não basta começar bem, é essencial permanecer fiel até o fim. Nosso maior legado será determinado não apenas pelos grandes feitos que realizamos, mas também pela constância de nossa devoção a Deus. Ainda assim, a história de Gedidias é uma prova da graça e da fidelidade de Deus. Mesmo diante das falhas humanas, o Senhor manteve sua promessa a Davi, preservando a linhagem que apontaria para Cristo. O verdadeiro legado de Gedidias, portanto, não está apenas em suas conquistas ou falhas, mas no papel que sua vida desempenhou no grande plano da redenção. Assim, ao refletirmos sobre o legado de Gedidias, somos chamados a avaliar que marcas estamos deixando. Será que nossas escolhas estão conduzindo outros a reconhecer o Deus vivo? Estamos transmitindo fé, sabedoria e devoção? Ou deixando brechas que enfraquecem nossa herança espiritual? Que possamos aprender com Gedidias e decidir hoje deixar um legado de fidelidade que glorifique a Deus e abençoe as gerações futuras. Vamos às lições de vida cristã com base em Gedidias. A vida de Gedidias nos oferece um espelho onde podemos enxergar tanto os frutos da obediência quanto os riscos da desobediência. Seu caminho é marcado por sabedoria, conquistas e reconhecimento, mas também por quedas espirituais e consequências dolorosas. Ao analisarmos sua história, podemos extrair valiosas lições que fortalecem nossa fé e orientam nossa caminhada com Deus. Primeiro, a importância de buscar a Deus em primeiro lugar. Gedidias começou seu reinado com um coração voltado para o Senhor, pedindo sabedoria em vez de riquezas ou poder. Isso nos ensina que, quando colocamos a vontade de Deus acima dos nossos próprios desejos, Ele nos acrescenta aquilo que precisamos para cumprir nossa missão. Segundo, a sabedoria é um dom que deve ser cultivado. Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo, mas sua sabedoria não veio do acaso. Foi um presente divino que ele pediu em oração. Essa lição nos mostra que a verdadeira sabedoria nasce da dependência de Deus e da humildade de reconhecer nossa limitação. Terceiro, nossos talentos e dons devem ser usados para glorificar a Deus. A construção do templo foi a maior realização de Gedidias.
e não foi para sua própria glória, mas para ser a casa do Senhor. Hoje, nossos talentos e habilidades devem ser usados para edificar vidas e fortalecer a obra de Deus. Quarto, o perigo das influências externas. Gedidias se deixou levar pelas alianças matrimoniais e pela idolatria trazida por suas esposas estrangeiras. Essa queda nos alerta sobre o cuidado que devemos ter com as influências que permitimos em nossa vida. Amizades, relacionamentos e ambientes podem fortalecer ou enfraquecer nossa fé. Quinto, a constância é essencial na vida cristã. Não basta começar bem. Gedidias iniciou sua caminhada com fervor e dedicação, mas tropeçou ao longo do caminho. Para nós, a maior prova de fidelidade não é apenas um começo cheio de zelo, mas uma vida perseverante até o fim. Sexto, Deus é fiel mesmo quando falhamos. Apesar das quedas de Gedidias, Deus manteve a promessa feita a Davi. Isso mostra que, mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel e nos chama de volta ao arrependimento. Sétimo, nosso legado é maior que nossas conquistas. Gedidias deixou um legado de sabedoria, escritos e também de advertência. Essa herança nos ensina que aquilo que transmitimos às gerações futuras é tão importante quanto aquilo que realizamos no presente. 8. O plano de Deus é maior que nossas falhas. Mesmo com os erros de Gedidias, Deus cumpriu seu propósito de manter viva a linhagem que levaria a Cristo. Essa verdade nos encoraja. Nossos erros não são capazes de frustrar o plano soberano de Deus, desde que nos rendamos novamente à sua vontade. Concluindo, a história de Gedidias, mais conhecido como Salomão, nos conduz a profundas reflexões sobre identidade, propósito e fidelidade diante de Deus. O nome dado a ele pelo profeta Natã, Gedidias, amado do Senhor, não foi apenas um título bonito, mas uma marca espiritual de que sua vida estava destinada a algo grandioso dentro do plano divino. Desde seu nascimento, percebemos que o Senhor escolheu usá-lo como um instrumento para manifestar sabedoria, prosperidade e a construção de um templo que simbolizaria a presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, a trajetória de Gedidias também nos revela que a grandeza não está imune às fragilidades humanas. Ele começou sua caminhada com um coração voltado para o Senhor, pedindo sabedoria e discernimento, em vez de riquezas ou poder. Esse gesto o destacou como um exemplo de humildade e dependência de Deus. Mas ao longo de sua vida, alianças equivocadas, casamentos políticos e a influência de culturas estrangeiras o levaram à idolatria e ao afastamento do Deus que o havia amado e chamado desde o início. Essa contradição em sua vida é um espelho para nós. Mostra que não basta começar bem, é necessário permanecer firme até o fim. Muitas vezes, como Gedidias, podemos ser tocados pela graça de Deus, receber dons e viver momentos de grande comunhão com o Senhor. Contudo, se não cultivarmos diariamente a intimidade com Ele, podemos nos desviar por pequenas concessões que se tornam grandes distâncias. Ao mesmo tempo, sua história é uma prova da fidelidade imutável de Deus. Apesar das falhas de Gedidias, o Senhor manteve sua promessa feita a Davi e preservou a linhagem real que culminaria na vinda de Jesus Cristo. Isso nos mostra que, mesmo em nossas quedas, o amor e o propósito de Deus são maiores que nossas limitações. Assim, a vida de Gedidias é um convite à perseverança na fé. Ela nos chama a lembrar quem somos em Cristo, amados do Senhor, chamados para viver em santidade e fidelidade. É também um alerta sobre os perigos de se deixar levar pelas influências do mundo e pelas distrações que nos afastam do propósito de Deus. Que possamos aprender com seus acertos, ser inspirados por sua sabedoria e sermos advertidos por seus erros. E, acima de tudo, que nunca esqueçamos. Mais do que títulos, conquistas ou riquezas, a verdadeira identidade que carregamos é a de filhos e filhas amados do Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Pai amado, eu me coloco diante de ti com humildade e reverência, reconhecendo que tu és a fonte de toda sabedoria, amor e propósito. Hoje, ao meditar sobre a vida de Gedidias, aquele que foste chamar de amado do Senhor, peço-te que me ensines a viver com o mesmo coração voltado para ti, buscando a tua direção acima de tudo, em cada decisão e em cada passo da minha vida. Pai, ajuda-me a compreender que a verdadeira grandeza não vem de títulos, riquezas ou reconhecimento humano, mas de viver em fidelidade e obediência à tua vontade. Que eu possa, como Gedidias, aprender a pedir sabedoria, discernimento e discernir entre o certo e o errado, reconhecendo que sem ti nada posso fazer. Ensina-me a valorizar o teu conselho acima de qualquer influência do mundo, ou de atalhos que desviem meu caminho da tua verdade. Perdoa-me, Senhor, quando me deixo levar por interesses passageiros, desejos egoístas ou tentações que me afastam de ti. Purifica meu coração, fortalece minha fé e renova meu espírito para que eu possa ser constante, mesmo diante de desafios, provações e distrações. Que minha vida seja marcada pela tua presença e que minhas escolhas reflitam amor, integridade e compromisso com o teu propósito. Pai, concede-me coragem para testemunhar o teu amor em minha família, no meu trabalho e na minha comunidade, lembrando que minha identidade verdadeira está em ser teu filho, amado e chamado para glorificar o teu nome. Ajuda-me a servir aos outros com humildade, a usar meus dons com sabedoria e a sempre buscar a tua direção em tudo o que faço. Senhor, assim como mantiveste a promessa feita a Davi através da vida de Gedidias, sustenta-me com a tua fidelidade, que eu possa aprender a confiar plenamente em ti, mesmo quando não compreendo os caminhos ou quando enfrento incertezas. Que minha vida seja um testemunho vivo de que tu és um Deus que ama, que guia, que corrige e que capacita para cumprir o teu propósito eterno. Obrigado, Pai amado, por me aceitar como sou, por me amar sem medidas e por me chamar para caminhar em tua luz. Que tudo o que eu fizer, diga ou pense, seja para a tua glória. Eu oro com fé, esperança e gratidão, confiando que minha vida pode ser transformada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro. Amém.